Fala pessoal, aqui é o professor Rafael falando e hoje eu vim resolver com você uma questão que já caiu no Colégio Naval, cujo assunto é máximo divisor comum. Então vamos utilizar a definição de máximo divisor comum e fatoração para tentar dar conta desse problema. Então eu peço para você para ficar com a gente e vamos resolver mais essa. O enunciado diz o seguinte: os números 756 e 2 elevado a x vezes 3 elevado a y têm 9 como máximo divisor comum MDC. Assim, calcule os valores de x e de y. Muito bem, pessoal. Aqui o nosso objetivo é calcular os dois expoentes desconhecidos. Então, a gente vai usar a definição de MDC e essa informação que o enunciado nos dá para tentar saber os valores de x e y. Então, a gente precisa lembrar da definição de MDC, que é essa que eu vou colocar aqui para você. Chamamos de MDC o produto dos fatores primos comuns elevados aos menores expoentes. Então, para que a gente saiba o MDC, os números envolvidos nele precisam estar fatorados, porque senão eu não vou saber os fatores primos comuns e nem quais estão elevados aos menores expoentes. Então, o número 2 elevado a x vezes 3 elevado a y já está fatorado. O 756 é que não está, então a gente vai precisar fatorar ele. Então, vou colocar aqui a barra para a gente fazer a fatoração. 756 é par, então pode dividir por 2. Isso dá 378. Se eu dividir isso aqui por 2, vai ser 189. Agora é ímpar, não dá para dividir mais por 2, mas dá para dividir por 3. 189 dividido por 3 vai dar 63. Então, 63 dividido por 3 vai dar 21. 21 dividido por 3 dá 7. 7 só pode ser dividido pelo próprio 7. Deu 1. Acabou aqui a nossa fatoração. Então, nossa fatoração ficou 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao cubo vezes 7 elevado a 1. Então, vamos lá. A nossa questão nos diz que o MDC do 756, só que 756 é a mesma coisa que essa fatoração aqui que eu coloquei. Então, o MDC dessa fatoração e o outro número, que é 2 elevado a x vezes 3 elevado a y, o MDC disso dá 9. Foi a questão que nos informou isso. Vamos usar a definição de MDC. O que a definição de MDC nos diz? Nos diz que o MDC é calculado como o produto dos fatores primos comuns elevados aos menores expoentes. Então, vamos ver aqui quais são os fatores primos comuns. Os fatores primos comuns são o 2 e o 3. Então, vamos lá. Como é que a gente vai colocar o 2 como fator comum desse MDC aqui? Vamos lá. Se eu colocar o 2 ao quadrado aqui, você sabe que 2 ao quadrado dá 4. Qual é o número inteiro que você multiplica por 4 e o resultado dá 9? A questão disse que o MDC tem que dar 9. Então, eu não posso colocar o 4 aqui. Concorda comigo? Então, eu vou ter que colocar esse 2 elevado a x aqui. Depois a gente vai pensar o que faz com esse x. O outro fator comum é o 3. E eu não posso colocar o 3 elevado ao cubo, porque 3 elevado ao cubo dá 27. É um resultado maior do que o nosso MDC. Então, não pode ser o 3 elevado ao cubo. Então, eu vou colocar o 3 elevado a y. Então, a gente vai ter que impor uma condição para esse x. Esse x aqui, obrigatoriamente, vai ter que ser 0. Só o 0 satisfaz aqui.
Porque qualquer outro número que eu coloque como expoente do x, quando eu multiplicar, você pode colocar qualquer outro número aqui. Quando você for fazer a conta de vezes, não vai bater 9, porque o 9 não é múltiplo de 2. O 9 não pode ter como fator 2. Então, obrigatoriamente, o x tem que ser 0. Então, vamos lá. Se aqui o x for 0, todo número elevado a 0 vai dar quanto? Vai dar 1. Então, na verdade, o que a gente tem? A gente tem um 3 elevado a y igual a 9. Qual é o expoente que eu tenho que dar ao 3 para o resultado ser 9? É 3 elevado a quanto que dá 9? Você já concluiu, evidentemente, que esse número só pode ser o 2. 3 elevado ao quadrado é que dá 9. Então, dentro das condições que foram dadas para nós, o x tem que ser 0 e o y, obrigatoriamente, vai ter que ser 2. Então, está aí as nossas respostas. Os valores de x e de y são, respectivamente, 0 e 2. Ok? Consegui te ajudar? Se você ainda permaneceu com dúvida, eu peço para que você escreva nos comentários para que assim que eu for notificado, eu venha para interagir com você. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Um abraço para você e bons estudos!